Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor. Seu canal, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas dúvidas, perguntas, denúncias para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Desde o final de 2023, os órgãos de defesa do consumidor e do cidadão iniciaram uma série de ações e operações no combate à divulgação de jogos de azar na internet, uma prática proibida por lei no Brasil. Aqui no Pará, liderou essa atuação o delegado Yuri Villanova, que é titular da Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor. E hoje veio conversar conosco sobre essas ações, sobre prevenção, sobre orientação ao consumidor, que é o propósito desse nosso espaço aqui no DOL. Doutor Yuri, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Comando do Consumidor. Eu que agradeço o convite, doutor. Estou sempre à disposição. Acho esse trabalho excepcional de divulgação e conversa com os consumidores, até para que a gente tenha sempre a transmissão da informação e o feedback das coisas que estão acontecendo. Perfeito. Aqui no Pará, só em uma das contas que foram identificadas dentro desta prática de divulgar jogos de azar, foram movimentados mais de 20 milhões de reais. São muitas pessoas que estão aí faturando, arrecadando, arregimentando recursos a partir de uma prática que é efetivamente repelida pela nossa legislação. Em todo o Brasil foram feitas ações, mas aqui no Pará especificamente, como é que iniciou essa investigação, esse procedimento? Houve alguma denúncia? Houve alguma identificação de reclamação do consumidor? Em todos os estados, praticamente, houve operações nesse sentido, de combater o jogo de azar e a divulgação desse jogo de azar por influenciadores. Pessoas que conseguem passar informações para muitas pessoas e acabam divulgando esse tipo de contravenção penal. Das diversas investigações que houveram, nós percebemos que estavam sendo imputados para essas pessoas as condutas de crimes contra o consumidor, estelionato, lavagem de dinheiro e a contravenção de jogo de azar. No Pará não foi diferente. A Delegacia de Polícia Metropolitana, comandada pela Delegacia do Comércio nessa situação, encabeçou uma investigação na qual havia o apontamento de todos esses crimes que foram citados inicialmente. Foi percebido que, além da contravenção penal, que é divulgar esse jogo de azar, haviam outros tipos de fraude. A divulgação feita pelos influenciadores não correspondiam às informações que eram passadas. Muitas vezes se colocava um enriquecimento fácil, um enriquecimento sem causa, muitas vezes, dentro de um jogo de azar, na qual a gente sabe que a probabilidade da pessoa que joga é ínfima de obter um resultado positivo. Perfeito. Além do tipo específico, né, do jogo de azar, que é previsto na legislação brasileira, teria também aí uma propaganda enganosa, que é um tipo penal, está previsto já lá no Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. O que foi constatado nessas operações, e quando eu me refiro nessas, eu falo no Brasil todo, inclusive na do Pará. Primeiramente, a forma de captação desses influenciadores. Eles recebiam valores, uns valores acima da média, para fazer esse tipo de divulgação. Foi apontado também que a plataforma online na qual o influenciador mostra para os consumidores não correspondia à plataforma que os usuários têm acesso. Então, eles têm como... a gente poderia citar uma plataforma demo, uma na qual eles têm mais probabilidade de ganhar do que os outros. E, além desses fatores, a gente tem também a questão, como foi citado inicialmente, de uma divulgação da possibilidade de enriquecimento. Então, todos esses fatores são vedados pelo Código de Defesa do Consumidor e cabe sempre a gente, além da investigação que é feita pela Polícia Civil, o andamento no processo pelo Ministério Público e Judiciário, a gente informar os consumidores de que é uma realidade que não existe. Perfeito. É importante essa informação, até porque nós temos que ter a consciência de que as redes sociais, elas são uma espécie de praça pública, né? Onde as pessoas estão lá, mas não é permitido tudo. Aquilo que está na legislação, que a legislação faz a restrição, que a legislação combate,
os órgãos de defesa efetivamente devem acompanhar, monitorar, reprimir quando é necessário reprimir. Mas olha, esse tema foi a partir das mensagens enviadas aqui pelos nossos internautas. Eu vou começar a ler para a gente tentar responder, ok? O Gilvan Moraes, né, através da nossa mineração, enviou uma pergunta para o programa. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua pergunta, Gilvan. Ele diz assim: meu filho perdeu mais de R$ 3.000 nesse tal de jogo do Tigrinho. Além de utilizar o dinheiro dele, chegou a pegar dinheiro nosso e dos avós para jogar. É possível obter o dinheiro de volta? Como pode ser denunciado? Gilvan, a operação realizada pela Polícia Civil teve início justamente numa denúncia. A denúncia citada foi o fato de uma pessoa ter ganhado na plataforma, mas não conseguiria receber o dinheiro. Então, é sempre importante fazer essa denúncia. Quanto à recuperação do dinheiro, nesse caso, é uma das nossas maiores dificuldades. O que a gente enfatiza nesse caso? O jogo do Tigrinho, ele tem a sua plataforma iniciada em outro país. Não há nenhum tipo de cadastro desse jogo no Brasil e nenhum tipo de fiscalização. Ele não é auditado por nenhum regramento, nenhuma autoridade, nenhum órgão no nosso país. Então, não há nenhum tipo de confirmação de como ele funciona, as regras que ele estabelece, e não tem como a gente conseguir pressionar o jogo para que passe algum tipo de informação para as autoridades para que a gente fiscalize, dificultando muito o nosso trabalho de recuperação dos valores colocados nessa plataforma. Mas o que eu posso complementar nesse tipo de situação é que sempre, quando a gente fala de direito do consumidor, dentro do âmbito civil, a gente pode responsabilizar solidariamente todas as plataformas, todas as pessoas que são responsáveis pela divulgação desse tipo de conteúdo. Então, vejo que nessa situação, além da investigação criminal, que, como falei, tem uma dificuldade na identificação desses valores fora do país, a gente conseguiria responsabilizar outras pessoas que deram causa a essa perda de valores por parte da sua família. Então, é interessante que o consumidor fique atento para isso. Você está totalmente desguarnecido. É uma plataforma de outro país, uma base de dados de outro país, não é eventual lesão, eventual prejuízo, você não teria como se reportar, vamos dizer assim, ao administrador do jogo do Tigrinho. Exatamente. O regramento de empresas que atuam no Brasil, ele prescinde que você tenha algum tipo de registro. Então, se por um acaso você tiver algum tipo de problema com uma empresa, você consegue utilizar o sistema de consumidor, o regramento próprio, para fazer esse tipo de cobrança. Nesse caso, é como se você estivesse colocando seu dinheiro em uma empresa desconhecida fora do país. Então, imagine a dificuldade para conseguir alcançar esse dinheiro, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, em países diferentes, com regramentos totalmente diferentes, na qual a gente não consegue ter uma agilidade dentro da polícia, dentro do judiciário, por se tratar de todo um sistema para conseguir pegar o seu dinheiro sem fazer essa devolução. Perfeito. Olha só, tem mais pergunta aqui, doutor. O Celso Monteiro, Belém, via Zap, diz assim: olá, doutor Cássio. Estou recebendo um monte de mensagens de contas com o nome do Tigrinho em minha rede social. Soube pelos jornais que a prática é proibida. É possível denunciar isso? Aí ele pergunta onde? Celso, você está certíssimo na sua colocação. É uma prática considerada abusiva. Nós já temos há algum tempo uma modalidade de oferta de produtos que se consubstancia em oferecer demasiadamente, de inundar, por exemplo, a sua caixa de e-mail, de fazer várias ligações, e agora temos essa modalidade de até adicionamento de contas. Aí nós chamamos isso de spam, ou spamming, que é um termo utilizado para esse tipo de conduta. A nossa experiência, num primeiro momento, no âmbito de ligações telefônicas exaustivas, foi reprimida por ações coletivas. Muitas empresas que utilizavam o telefone para fazer a venda constantemente ligavam 2, 3 vezes, 4 vezes ao dia para oferecer um tipo de produto, eram reprimidas dessa forma. Como foi colocado anteriormente, essa empresa ela não tem sede no Brasil, nenhum tipo de indicador que a gente possa fazer essa responsabilização. Então, nós podemos fazer esse controle pela plataforma que permite que eles tenham acesso a você, que fiquem lhe incomodando com essa prática de oferta abusiva.
Então, você pode notificar a plataforma, tanto administrativamente como judicialmente. Ela tem a obrigação de criar métodos para que esse tipo de ação não chegue até você. Inclusive, já há um pronunciamento da plataforma nesse sentido, de tentar criar meios para evitar que esse tipo de adicionamento, esse tipo de convite chegue a você o tempo todo. Há também protocolos administrativos dentro da plataforma que você pode se utilizar. Você pode tentar evitar, existem protocolos que não permitem, por exemplo, que ninguém mencione seu nome, existem protocolos que não permitem que nenhum spam chegue até a sua conta dentro da própria plataforma. Então, é interessante buscar esse conhecimento da plataforma para que você consiga fazer esses bloqueios e, caso ele não cesse, você pode denunciar a plataforma, tanto administrativamente como civilmente. Doutor Yuri, uma coisa interessante que o senhor está falando aqui. Quando você, lá no seu Instagram, identifica esse convite ou esse tipo de assédio dentro da sua rede social, você aperta lá denunciar, bloquear. Tem essa opção. Isso seria um protocolo administrativo. E o senhor sabe como é que desenrola isso? A plataforma absorve essa informação, bloqueia, estabelece algum tipo de punição para o autor, o titular desta conta? Sim, existe uma previsão legal de obrigação desse tipo de plataforma, tanto no fornecimento de ações para as polícias, quanto no controle de proteção para os usuários. Então, quando você faz a denúncia, ela tem que fazer essa verificação. E, além disso, espontaneamente, ela tem que tentar criar meios para que esse tipo de ação não seja corriqueira dentro do seu ambiente de divulgação. Então, é obrigação da própria rede fazer esse controle. Só que eles também criam dentro da plataforma alguns meios. Por exemplo, existem plataformas que você pode mencionar: não quero receber nada que pareça spam. Aí ela já faz um controle. Perfeito. Então, muitas vezes, com essa demanda agora desse spam feito pelo próprio jogo do Tigrinho, a gente pode chegar lá, pode fazer essa limitação, o que já coíbe bastante acesso à nossa página. Mas, de forma geral, se não for feito, tem que ser feita a denúncia tanto daquela página, daquele jogo inicial, daquele convite inicial, quanto para a plataforma de que está acontecendo corriqueiramente. Perfeito. Olha só, tem última pergunta aqui. Júnior Basto mandou sua pergunta via WhatsApp. Fala assim: não entendo por que proíbe o jogo do Tigrinho. Você tem direito de fazer sua manifestação, apresentar Claro. o seu ponto de vista. Eu acho que a gente, hoje, nós vivemos efetivamente o Estado Democrático de Direito, onde as pessoas devem ter sua opinião. Mas é interessante também que todo mundo saiba de que muitas das alterações dependem do legislador, Sim. não dos órgãos de fiscalização. Sim. Né? Isso é importante saber de que existem esferas para se trabalhar, para se tratar, para se alterar uma determinada realidade jurídica. E ele fala assim também, continuando: cada um tem o direito de usar o seu dinheiro como quiser. Por que as empresas de jogo bet podem divulgar e vender o jogo e o jogo do Tigrinho não? Qual a diferença? Júnior, como colocado pelo Dr. Cássio, você tem, claro, o direito de manifestação. E a gente tenta também deixar claro que em nenhum momento a gente quer fazer um tipo de controle de que forma você se diverte ou utiliza seu dinheiro. Na verdade, a gente pode primeiro fazer uma diferenciação dos tipos de jogos. As bets foram legalizadas por autorização legislativa, uma lei nova, que permitiu que, se elas fizessem cadastro no Brasil, passando todas as informações para os órgãos competentes, podendo ser auditáveis e tendo um controle sobre o que eles estão fazendo, eles poderiam atuar no Brasil. E no segundo ponto, que é muito importante, é que o tipo de colocação desse jogo, ele permite que você tenha um resultado efetivo. Você faz a aposta em um determinado time, por exemplo, e caso ele vença, você vai receber aquele valor. Então você tem como auditar, né? Tem como auditar. Se você for, por exemplo, o Paysandu Remo e apostar no seu time, se seu time vencer, você sabe o valor que você vai receber quando fizer essa aposta. Já no jogo de azar, no jogo do Tigrinho, por exemplo, o que a gente percebe? Que você não tem como controlar. É passado a ideia para o consumidor, para o usuário, que basta ele jogar, que ele tem a chance de ficar rico, quando, na verdade, ou ganhar um valor expressivo, quando, na verdade, aquele jogo não permite que você ganhe. Então, o que a gente quer não é limitar o seu direito ao seu lazer. O que a gente quer é informar você que aquela aposta que você está fazendo, você não tem chance de ganhar, estão lhe enganando. Então, nós tentamos
prevenir que você seja enganado nesse tipo de ação. Eu vi que existem dois tipos de denúncias, né? Aquela pessoa que jogou, ganhou e não recebeu, e a pessoa que joga e nunca ganha. Seria isso? Existem dois tipos de denúncias. Quando nós falamos de consumidor, nós falamos de um público que muitas vezes tem uma vulnerabilidade. Se você não sabe como funciona aquele tipo de ação, você possivelmente está sendo enganado. Então, nesse tipo de jogo, você olha muitas vezes uma pessoa ali passando a informação que ganhou muito dinheiro, só que nós, fazendo a fiscalização, sabemos que você não vai ganhar e nós temos que lhe contar isso e proibir que essa plataforma lhe engane dessa forma. Se eu sei que o Júnior, por exemplo, vai colocar 10 mil reais do dinheiro dele, 1.000 todo mês, e eu tenho certeza que ele não vai ganhar porque eu estou controlando externamente o que está acontecendo, eu tenho o dever de avisá-lo e falar, Júnior, você vai perder o seu dinheiro. E é nesse sentido que os órgãos de fiscalização atuam. Muito bom, doutor. Olhe, as redes sociais, elas geram um fenômeno, né, que precisam efetivamente de uma regulamentação que permitam que as pessoas possam trabalhar. O trabalho dos influencers é um trabalho importante. Eu mesmo sigo alguns influencers dentro da área que eu gosto, futebol, da área jurídica e tudo mais, mas é importante saber que essa atuação ela deve estar dentro da legislação. Afinal de contas, quem acessa uma rede social, quem acessa a internet, está numa relação de consumo. E essa proteção pelo Estado, além de ser uma imposição que é dada aos órgãos, é em proveito, em defesa dos consumidores. Mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui, quero parabenizar o trabalho de toda a Polícia Civil do Estado do Pará, transmita meu agradecimento, meus parabéns para todos os delegados, investigadores envolvidos aí na operação e agradecer novamente a sua presença aqui. O senhor pode ficar à vontade, inclusive, para dizer quais são os canais que as pessoas podem apresentar suas reclamações, suas denúncias. E a sua rede social também. Eu que agradeço novamente o convite, doutor. Acho muito importante esse tipo de divulgação. Nós temos como principal canal de formalização de denúncias o 181 da Polícia Civil, da Segurança Pública. É um canal muito importante, você não tem nenhuma informação divulgada. Muitas operações que nós fazemos são iniciadas através dessas denúncias. Tem pessoas, tem vários influenciadores e a gente respeita muito essa profissão. Em nenhum momento a gente quer deturpar ou dizer que aquilo ali não é um trabalho digno e que pode sim ajudar muitas pessoas. Inclusive, muitos influenciadores recebem propostas para fazer tipo de divulgação ilegais e nos procuram para falar que é ilegal. Então a gente até agradece essas pessoas que têm essa preocupação com o seu público, falam, olha, me ofereceram um jogo do Tigrinho e eu receberia esse valor para enganar as pessoas. Esse influenciador sabe o trabalho que está fazendo, está tentando ajudar. O que a gente tenta, na verdade, reprimir são as condutas que enganem a população. Então, sempre que tiverem informação nesse sentido, busque os nossos canais, busque o 81, procure a Delegacia do Consumidor, que nesse caso, e assim como todos os casos que nós percebemos que existe uma conduta no sentido de enganar os consumidores, nós vamos tentar fazer investigações e atuar junto com os outros órgãos de proteção ao consumidor. Perfeito, doutor. E você que nos acompanha no Comando do Consumidor, já sabe. Mande suas perguntas, sugestões de pauta e ainda denúncias para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, @Defensor Cássio Bittar. Não se esqueça, a informação é sempre o melhor negócio. Até a próxima!